Quero louvar a Jesus com uma viola caipira, viola de 10 cordas, um instrumento que foi trazido para o nosso país pelos portugueses e que aqui foi como que reinventado esse instrumento. É um instrumento muito bonito, que remete bem às origens. Aquele que tem alguma ligação com o mundo rural, quando ouve a viola caipira, não tem jeito, arrepia. Eu vou cantar uma canção que eu fiz lá no estado do Espírito Santo, com a minha família. Eu tirei um tempo de férias e fui assim naquele bem estressado, sabe como a gente vai estressado depois para as férias, né? E eu queria dormir muito, queria descansar tudo que eu poderia. Só que na primeira noite, logo às 6 horas da manhã, eu ouvi um barulho. E eu falei, que é isso? Alguém batendo na porta às 6 horas da manhã. Fui à porta, abri, não tinha ninguém. Voltei para a cama. Mais um pouco, novamente bate a porta. Quando eu abro a porta, ninguém novamente. Bem, durante o dia andando pela cidade lá, pela vilazinha, eu fiquei sabendo que tinha um tal de um sabiá que ficava batendo nas janelas da casa pela manhã, né? Eu achava que isso era coisa de poeta. O passarinho, o sabiá me acordou pela manhã, veio, né? Eu achava que era coisa de Paulinho Pedra Azul, esse pessoal assim. Mas depois eu descobri não, que isso acontece mesmo. E como foi importante para a minha vida, porque eu acho que eu estava buscando, era o sono da fuga, né? Talvez o sono de Jonas, o sono de tantos outros personagens da palavra de Deus, e de muitos de nós, que às vezes o sono acaba se tornando uma fuga da realidade. Bem, eu fiz essa canção e eu queria cantar, e se vocês puderem cantar comigo depois, na segunda vez. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabiá, eu vou adorar e adorar o meu Criador, pois quando eu canto e louvo, sua cura vem me visitar. Meu Senhor, vai Sabiá. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Vamos cantar? Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabiá, eu
vou acordar e adorar o meu Criador. Pois quando eu canto e louvo, sua cura vem me visitar, meu Senhor. Amém. Tem uma música chamada Zuzim, está na pasta aí, nós vamos cantar. Quantos mineiros nós temos aqui nessa manhã? É impressionante. O senhor também, reverendo? Rapaz, mineiro é interessante, acho que é o povo da diáspora, né? Você encontra mineiro em tudo quanto é canto nesse Brasil. É. Rapaz, mas você acredita que lá em Boston tem mais mineiro do que cearense? É a diáspora mesmo. Bem, essa canção ela se chama Zuzim, e vocês vão entender daqui a pouco por quê. É uma música também feita dentro dessa temática do regionalismo, né? Vocês cantam comigo assim, ó. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a ti, louvores vamos lá. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Modas de louvor, salmos de amor brotar. Olá! Salmos de louvor, salmos de amor lançar. Ele manda a chuva cair cedinho, faz o sol nascer amarelinho. Ele enche de nuvens os céus, Zuzim. Ele cuida de mim como de um passarinho. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a ti, louvores vamos lá, povo do Senhor. Somente mais uma vez. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Assim agora. Modas de louvor, salmos de amor brotar. Modas de louvor, salmos de amor lançar. Vamos cantar com a gente a segunda estrofe, Senhor. Ele manda as vidas nascer em mim, faz a luz brilhar coraçãozinho. Ele enche de paz os meus olhinhos. Ele deu Jesus pra ficar juntinho. Somente adorar a ti, louvores vamos. Somente adorar a ti, louvores vamos. Mais uma vez. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Ficava em dúvida se eu podia cantar essa igreja ou não, em alguns lugares, né, essa canção. Até que eu fui numa igreja luterana, com muitos alemães, lá em Curitiba.
E quando eu cantei essa canção, arrisquei, né? Aí ao final um senhor idoso, ancião, homem de Deus, ao final veio me procurar, falou: olha, nunca fiquei tão emocionado cantando louvor a Deus como cantei Zuzim. Eu falei: pronto, então da agora para frente. Deus abençoe a todos. Vamos ter um momento ainda muito importante, precioso para essa consulta, e eu quero chamar o Wilson aqui, que vai conduzir mais esse momento. A Nayá já está presente? Nayá, Cícero. Não é chamada não, viu, pessoal? Que a gente tentou fazer uma inversão aqui, mas então acho que não dá. Bem, nós temos uma segunda mesa hoje, que é essa que está prevista aí, dentro dessa caminhada da missão integral, das repercussões de Lausanne no Brasil. A gente resolveu colocar no programa também um pouco do que foram os congressos brasileiros de evangelização, não é? Em 83, e também os congressos nordestinos de evangelização que aconteceram lá no Recife. E para esse momento, eu gostaria de convidar duas pessoas da maior importância aí no nosso meio, que já têm trazido as suas contribuições em outros momentos, e agora nós temos a oportunidade de tê-los novamente aqui no Rio. Kei Wassa, um dos animadores da Fraternidade Teológica no Brasil desde o seu princípio. Por favor, Kei, tome lugar à mesa. E o Carlinhos Queiroz. Carlos Queiroz, está lá. Ontem alguém brincou, né? Disse assim que... quem era o Roberto, né? Ele pegou o microfone assim, né? Disse assim: Carlinhos, né? Carlinhos. Agora esse é o Carlinhos mesmo, né? Pela estatura e pelo quanto ele é querido e companheiro de todos nós, vindo lá do Ceará, trabalhando em Pernambuco. Muito obrigado, Carlinhos. Nós vamos dar a oportunidade agora de, no máximo, 30 minutos para cada um deles fazerem a sua apresentação. Primeiro o Kei Wassa, falando sobre os congressos brasileiros de evangelização, e depois o Carlinhos. E aí nós esperamos contar com tempo para algumas intervenções e perguntas do pessoal que está aqui no auditório ouvindo e querendo participar. Então, Kei, por favor, a nossa orientação tem sido para que fale daqui, por favor, para que seja mais fácil. Fica à vontade. E precisa ligar o DataShow? Você quer? Você pode ligar o DataShow para a gente? Sim. Enquanto que nós preparamos aqui a tecnologia, vocês perceberam que a consulta está sendo gravada em áudio e vídeo, né? Mas nós resolvemos, a diretoria achou por bem documentar essa consulta, e aqueles que quiserem levar uma cópia desse documentário, ela está disponível pelo Ministério da Livestream, e o preço, que é um preço bastante acessível, que a gente conversou com eles, é de R$ 7,00 por DVD, mas você poderia pegar o conjunto completo de 10 DVDs pelo valor de R$ 40,00. Então, se você quiser levar para ser replicado esse material, as mesas, as conferências, as palavras todas,
nos núcleos, lá com o pessoal da sua igreja, da sua cidade, você depois esteja fazendo a sua encomenda diretamente ali com a Fabiana. E aí eles duplicam e até amanhã, no horário que a gente estiver indo embora, eles podem entregar isso. Tudo bem, querido? Quase. Esse microfone aqui você precisa falar o mais próximo possível para boa captação. Veja como é que é melhor para você. Obrigado, Wilson. Obrigado, irmãos, pela oportunidade de falar, de estar ouvindo tantas coisas importantes e participar dessa reflexão sobre Lausanne, missão integral, etc. Vou te ajudar o seu tempo. Tá. Eu gostaria, para falar sobre o Congresso Brasileiro de Evangelização, quantos de vocês estiveram naquele primeiro congresso? Quantos de vocês estiveram? Alguns, né? Gostaria de falar um pouquinho do que veio antes. Antes de Lausanne de 74, o setor de responsabilidade social da igreja, inicialmente chamada Comissão de Igreja e Sociedade da Confederação Evangélica do Brasil, realiza entre 55 e 64 uma série de estudos relacionando a fé cristã às realidades sociopolítica, econômica, cultural, educacional e religiosa do Brasil. Em 55, a reunião tratou da responsabilidade social da igreja, buscaram bases bíblicas para pensar nisso. Em 57, falou-se sobre as rápidas transformações sociais no Brasil. Na verdade, o Departamento de Igreja e Sociedade do Conselho Mundial de Igrejas estava conduzindo uma série de estudos sobre esse tema no mundo inteiro. Em 60, em São Paulo, o tema foi a Igreja e a evolução da nacionalidade. No Brasil, é o ano em que se inaugura Brasília, a nova capital. Havia paulatina construção e inauguração de milhares e milhares de quilômetros de estradas, simbolizando comunicação e integração de regiões antes isoladas. Todo um clima de euforia e expectativa de coisas novas animava o nosso país. Em nível global, naquele ano se ingressavam nas Nações Unidas, só da África, 16 novos países. Por isso, nos círculos de Nações Unidas e também nos círculos ecumênicos, o tema de nation building, edificando nações, estava muito em voga. Em 62, em Recife, o tema foi Cristo e o processo revolucionário do Brasil. Teve presença de alguns nomes famosos, né? Tipo Gilberto Freire e outros intelectuais. Não foi uma reunião tão grande, talvez tinha 160 pessoas, mas eles estavam tratando
um tema extremamente momentoso. O bispo Almir dos Santos, da Igreja Metodista do Brasil, presidente do setor de responsabilidade social da Igreja da Confederação, disse que eles fizeram o encontro no Nordeste porque o Nordeste era foco da atenção da política nacional e internacional também. Naquele ano, o irmão do presidente Kennedy tinha visitado a região, o episcopado brasileiro tinha se reunido lá e tinha feito pronunciamentos importantes, e por isso a confederação também achou que devia fazer lá, seria bom fazer lá, e também havia o desejo de incluir na confederação algumas igrejas no Nordeste. Se é bem verdade que havia no Brasil motivos de euforia com a inauguração de Brasília, novas usinas hidroelétricas sendo projetadas, reforço na indústria do aço e inícios da indústria automobilística no Brasil, havia no ar nuvens de incertezas. Passados 50 anos desse tempo, nós temos alguma dificuldade de entender essa época. Mas vejamos, número 1, a nossa situação econômica era muito frágil. Havia um carro nacional sendo fabricado em Santa Bárbara do Oeste. Vocês se lembram disso? Rome Isetta. Era um nome, era um símbolo, mas não significou muito mais do que isso. A Vemag estava começando a fabricar carros DKV. Só em 59, a Volkswagen começou a montar o Fusca, o Fusquinha. Quanto a Petrobras, não era nenhuma sombra da potência que é em nossos dias. Inaugurada em 53 por Getúlio Vargas, ainda sofria de muita falta de confiança. Na verdade, houve até uma campanha do governo de descrédito à Petrobras entre os anos 56 e 61. Não era nada disso que nós temos hoje em dia, Petrobras emparelhando com as maiores e melhores e mais caras, mais valiosas empresas do mundo inteiro. Nada de dominação de tecnologias de álcool e etanol, ou tecnologia de prospecção e de exploração no mar profundo. Junto com essa fragilidade da economia brasileira, havia uma instabilidade política muito grande no país. Vocês se lembrarão, um homem de imprensa, depois governador do estado de Guanabara, como Carlos Lacerda, podia fazer campanha pessoal contra 3 presidentes seguidos, ajudando a levar um ao suicídio. Juscelino resistiu e conseguiu inaugurar Brasília. Mas o seguinte, Jânio Quadros renunciou aos 8 meses de mandato, produzindo aquela crise tremenda. Ele renunciou quando João Goulart estava numa missão diplomática na China, e acontecendo a renúncia, João Goulart não podia voltar. Os ministros militares não deixavam ele vir. Era possível acontecer esse tipo de coisa. Aí
o governador do Rio Grande do Sul faz uma campanha pela legalidade, apoiado pelo general daquela região. A UNE se muda de São Paulo para Rio Grande do Sul e se une a essa força de legalidade. O Congresso fica apertado e busca uma fórmula de conciliação. E eles vão encontrar na fórmula do parlamentarismo, que eles votam, aprovam, e o presidente terá seus poderes limitados e tem de dividir com o primeiro-ministro, e assim João Goulart, que estava esperando em Montevidéu, pôde voltar e ser empossado com poderes divididos pela metade. Ele assume em 7 de setembro de 61 e é deposto em 64. O que estava acontecendo é que na política brasileira, há também uma intranquilidade social muito grande. Vocês se lembrarão da figura do Francisco Julião, advogado que começa a ajudar os plantadores, os cortadores de cana. Depois ele começa a organizar, ajudar a organizar as ligas camponesas. Em 60, 61, as ligas já se espalharam por 13 estados brasileiros e tem notoriedade nacional e internacional, trazendo tremenda preocupação para os donos de engenhos e donos dos canaviais. Hoje em dia, qualquer assistente social sabe que se está ajudando uma população marginada, empobrecida, tem de ajudar a organizá-los. Mas de Francisco Julião ter ajudado a organizar essa população causou um sentimento de que ele era uma pessoa extremamente perigosa para a segurança nacional. O que estava ocorrendo no Brasil, no balanço, no equilíbrio de forças, aparece um pouco nesse quadro. Em 45, o PDS tem 53% das cadeiras do Congresso, o DN tem 27% e PTB tem 8%, e vai mudando. PDS, que tinha apoio principalmente da classe média e média alta rural, vai perdendo sistematicamente a sua participação. O DN diminui, mas ele compensa com a classe média urbana, o que vai perdendo na zona rural. Mas PTB vai subindo consistentemente e vai provocando um sentimento de perigo. Nós podemos imaginar a intranquilidade de classes médias e altas da nossa sociedade ante essa valorização progressiva das classes proletárias em nosso país. Podemos imaginar que era como um fenômeno telúrico, de terremoto, um balançar das bases,
da sociedade, um terremoto social que trazia a todos um sentimento de incerteza e insegurança, em parte consciente, mas em parte subconsciente. E por isso, perigoso. Junto com vocês percebem, então, que no universo evangélico está acontecendo a mesma coisa. As igrejas históricas, em 56, em São Paulo, representavam os 47%, os pentecostais 53%, em 61 passou para 38% das históricas para 62 pentecostais. Todos nós estamos familiarizados com esse movimento e tem paralelo na política. Há intranquilidade na área política e também há perplexidade no meio evangélico. E não sei se nós conseguimos resolver a perplexidade desse fato, de que as grandes massas estão chegando para o universo do Evangelho. O estado do Rio Grande do Norte é um estado em que a maioria é pentecostal, também há um ganho significativo, e Santa Catarina é o estado menos pentecostal, mas lá também está havendo essa mudança. Agora, vocês sabem, depois desses fatos, a deposição do presidente Goulart, o golpe militar, instala-se um governo ditatorial militar, que vai governar com mão de ferro, atos institucionais e DOPs reinando, intelectuais de esquerda caçados, presos, torturados, quem pôde fugiu, exilou, né? Então, nós tivemos 20 anos desse regime. O movimento de caça às bruxas entrou em muitas denominações. E vocês conhecem a história de muita gente que teve, né, traumas, perseguições, tem documentos, tem livros escritos sobre isso. Mas são 20 anos de certo obscurantismo, certo espírito de inquisição, né? Dentro da Confederação Evangélica do Brasil, provocou a extinção paulatina do setor de responsabilidade social. Quando foram demitir secretários e diretores departamentais, e no fim o próprio diretor principal executivo da Confederação, os processos trabalhistas liquidaram com alguma propriedade que a Confederação tinha. E a Confederação do Brasil se dissolveu. Por isso, eu falei todas essas coisas só para dizer essa frase. Por isso, o Congresso Brasileiro de Evangelização, em 1983, estava começando no Brasil as diretas já, com Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro e algumas outras pessoas. A Constituição
só vai ter em 88, com inclusão agora até de analfabetos com direitos de voto. É uma avalanche de povo brasileiro entrando no processo político. Mas é só 88 que vai acontecer isso, mas em 83, quando o Congresso Brasileiro de Evangelização se reuniu, o sentimento, e eu olhando para trás, que eu tenho, é que nós experimentamos primavera. Era um sentimento primaveril. Tivesse a idade que tivesse quem fosse, nós experimentamos um congresso que tinha uma representação significativa do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, do centro-oeste, do sudeste, do sul, todas as regiões, com uma representação nenhuma sendo esmagadora, uma representação equilibrada. Havendo evangélicos da reforma do século XVI, como os episcopais, presbiterianos, os luteranos, os que representavam o avivamento evangélico do século XVIII, tipo metodistas, Metodista Livre, Holiness, Exército de Salvação, nazarenos. Havia pentecostais da primeira hora, como Assembleia de Deus e Congregação Cristã, mas havia também da Congregação Cristã discretamente, né? Mas havia. E também havia os alguns neo-pentecostais, como Vida Nova, Quadrangular e outros. Então, nós pudemos ter um sentimento de que a igreja evangélica, naquele momento, estava bem representada. Talvez foi a reunião evangélica mais representativa da história do protestantismo no Brasil até aquele momento. E por isso vão surgir reflexões depois sobre se é uma reunião tão representativa. Olha o paralelo com Edimburgo 1910. Edimburgo 1910 foi uma reunião de missionários, principalmente do Atlântico Norte. Eles tiveram a ideia de que a América Latina é um continente evangelizado, especialmente uma igreja lá da Inglaterra. Sendo um continente evangelizado, não devemos incluir a América Latina como campo missionário. Se inclui a América Latina como campo missionário, nós não participamos. Essa foi a posição da Inglaterra, da igreja anglicana. E com isso, eles excluíram países latinos da Europa, América Latina, das considerações em Edimburgo 1910. Missões americanas, naturalmente, estavam trabalhando na América Latina, descontentes com essa postura, participaram em Edimburgo, mas em Nova York, 1913, fazem uma reunião com organização da Comissão de Cooperação na América Latina, que vai organizar para 1916 um grande congresso de evangelização, congresso evangélico em Panamá, 1916. Isso vai ter reflexo no Brasil, com formação de entidades de cooperação, e em 1934 vai formar a Confederação Evangélica do Brasil. Mas
o Congresso de Lausanne foi para as igrejas evangelicais reafirmação de fé com inclusão enfática de dimensões sociais da evangelização e uma atualização com respeito ao mundo moderno com Nações Unidas, movimento ecumênico e sociedade pluralista. Ontem o bispo Robinson mencionou que Time considerou Lausanne uma Vaticano II dos evangélicos. Eu concordo, tenho a tendência de concordar com isso, no sentido de que foi um adornamento. Os grupos evangelicais ficaram mais ou menos quietos, com o movimento ecumênico, outras coisas, mas foi necessário esse tempo de maturação. Em 74, há esse pronunciamento que é verdade, fala sobre missão integral também, mas não é centralmente esse o tema do pacto. O pacto, tenho a impressão, é mais um adornamento das igrejas menores, igrejas evangelicais, com respeito ao mundo moderno, com respeito ao mundo pluralista, com respeito a um universo reorganizado em Nações Unidas, com Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim também, esse adornamento aconteceu para as igrejas estatais da Europa e igrejas que tinham dialogação ou relacionamento com as igrejas estatais da Europa. Estou me referindo a anglicanas, às luteranas, às reformadas da Europa. A formação em 48 do Conselho Mundial de Igrejas foi para eles um processo de adornamento, de atualização. Diante de um mundo se reorganizando, as igrejas também se reposicionaram dentro dessa estrutura. As nações do Ocidente, em 47, com a transformação da Sociedade de Nações para as Nações Unidas, também as nações tiveram de fazer esses ajustamentos. E a Carta dos Direitos Humanos vai ser uma carta norteadora das relações internacionais e tudo mais. A Igreja Católica Romana fez o adornamento entre 59 anos de preparação até 63, no Vaticano II, mas a Igreja Católica reafirmou a sua posição de primazia inter pares. Acho que nós gostaríamos de ver um dia as populações árabes fazer o seu adornamento. Acho que os chineses não falam disso, mas economicamente estão fazendo adornamento adoidado e estão enfrentando o mundo moderno, estão conseguindo não naufragar no mundo moderno até aqui. Mas para nós evangelicais, Lausanne foi o momento da reorganização do pensamento, do sentir, e por isso, se é legítimo ler postulados, ensinos, posicionamento sobre missão integral no Pacto de Lausanne, o Pacto de Lausanne tem mais do que isso, tem muito mais. Ela tem uma dimensão eclesiológica muito séria, clássica, tradicional, se você quiser,
Alguns pode ser que vão classificar de fundamentalista, mas ali tem sobre a apostolicidade da igreja, sobre a catolicidade da igreja, sobre a santidade da igreja e sobre a unidade da igreja. As marcas clássicas da igreja estão ali bem anotados, de tal forma que eclesiologicamente o pacto produz confiança, irmãos. Vinte e 25 segundos. Para nós pudemos visualizar em 83, no Congresso Brasileiro, tantas pessoas com dons tão maravilhosos na Igreja Evangélica Brasileira. Nós pudemos visualizar a Igreja Evangélica em todos os quadrantes do país, cooperando umas com as outras. Era uma visão fugaz, naturalmente. Foi um flash, mas nós tivemos essa visão. Um paralelo bíblico disso é a sequela do Pentecostes. A igreja primitiva, unida, em coinonia, um só corpo, uma só alma, compartilhando, anunciando e encontrando resposta positiva no meio de Jerusalém. Foi um momento fugaz, mas tenho certeza que os apóstolos e os discípulos nunca esqueceram isso. Foi uma visão norteadora, foi uma visão inspiradora para o ensino, para a prática, para a evangelização, para a missão, em todos os lugares onde eles foram. Assim, nós vimos, então, a CBE de 85. E louvamos a Deus por isso. Muito obrigado. Bem, agora com a palavra para os seus 30 minutos de participação. Ele disse que não vai nem precisar desses 30, eu falei para ele que é só enquanto ele não começa a falar. Carlos Queiroz, por favor. Você vai usar isso aqui? Não, senão eu não vou ver enxergar nada. Ok. Deixa eu tirar aqui. É muito gostoso estar aqui com todos vocês, com todas vocês, rever amigos e amigas que me são muito queridos e queridas, mas como sempre é também um peso, né? Uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo que o meu peso nessa hora não é por causa só do ouvido do pessoal, é por causa da língua depois. Então, falar do congresso ou dos congressos nordestinos, para mim, me encanta porque faz parte da minha própria história, da minha vida, dos meus momentos, das minhas tensões, das minhas dificuldades. Momentos de literalmente lágrimas, junto com Marcos Monteiro e o saudoso Arnulfo Barbosa. Mas é lembrar de momentos assim realmente significativos na própria formação e no mergulho nesse ambiente. Eu acho que eu mergulhei por acaso. Lembro, estava numa reunião num lugar no Recife chamado Secose, e o único telefone que dava para atender era um telefone público. Disseram: é o pastor Manfredo, quer falar com você, né? Eu atendi o telefonema, estava acontecendo a reunião para o Congresso Brasileiro de Evangelização de 83. Ele disse: olha, uma das noites nós vamos falar sobre questão social. E o bispo Paulo Ares vai falar assim, mais a questão bíblico-teológica sobre a questão social, e nós queríamos que você desse o testemunho.
E eu entendi que, na verdade, eu era a questão social, não era nem... E aceitei. Conta a história da sua família, conta a sua história. E foi muito legal ter participado no Congresso Brasileiro de Evangelização naquele momento. Eu lembro que de tudo que eu falei, o pessoal só recorda da vaca preta que a gente criava lá em casa. E, na verdade, era uma maneira de falar da soberania de Deus. E como é que eu falo de soberania de Deus se não falando de vaca preta, né? Porque era uma vaca preta que dava leite, comia capim verde e dava leite branco. E aí nisso estava todo o mistério da natureza, da criação, da soberania de Deus. Eu espero que o pessoal tenha entendido essa história como esse cuidado de Deus com a família, uma vaca que dava cerca de 20 litros de leite, né? E é daí que vai começando a nossa história de uma família que vem... meu pai ficou viúvo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, tinha 7 filhos, migrou para Fortaleza, casou-se com a rio-grandense de Tabuleiro Grande, no Rio Grande do Norte. Eu já sou filho dessa segunda família, nasci numa casinha de taipa, a parteira estava cheia do mel, meio que embriagada lá, danada da parteira, né? Minha mãe disse que a placenta, ela não sabe se ela disse, esse diabo nasceu, dona Rita, ela não sabe se era o menino ou se era a placenta. Até um tempo desse, minha mãe ficava muito chateada com essa frase da parteira. Eu digo, mãe, se o diabo for bonzinho desse jeito, tá bom, esquece isso, vive a vida, né? Então venho dessa história. E fui ingressando nesse contexto, presumo que muito mais por conta da vinculação, da história de vida, igreja e esses eventos que estavam se dando aí no contexto brasileiro. O Congresso Nordestino acontece como um desdobramento do Congresso Nacional de 1983. Osmar Ludovico e Reinhold Franze foram os dois que mais nos animaram a isso. Reunimos em aldeia cerca de, presumo que uns 80 e tantos pastores, homens e mulheres da liderança evangélica do Nordeste. A Visão Mundial naquela época deu um apoio significativo para essa mobilização. E depois o congresso ficou aí na mão dos nordestinos. O pastor Edgesse Martins, presbiteriano, era o presidente do congresso. Marcos, eu e o Arnulfo assumimos mais diretamente a parte de apoio, especialmente Arnulfo Barbosa e LC, com todo o processo executivo, com todo o processo de organização. Eu cito isso porque eram homens de vida muito piedosa. Então não acontecia reunião sem que primeiro se orasse muito. Aprendi com o Marcos Monteiro, o batista, né, de história de igreja batista. Eu vinha de vertente pentecostal, aprendi com o Marcos Monteiro muito sobre jejum e oração. Marcos fala um pouco sobre isso. Eu faço questão de dizer isso publicamente, porque pouca gente conhece essa vida piedosa do meu querido Marcos Monteiro, e o Marcos Monteiro me ensinou muito sobre isso, né? Então foram momentos de aprendizado pessoal, de convivência muito profunda, e com respeito às lideranças que nós reconhecemos como sendo as lideranças daquele momento. No contexto nordestino, você tinha Alagoas passando por um processo de empobrecimento acentuado, do ponto de vista aí dos indicadores socioeconômicos, mudando a inclinação que era sempre Ceará ou Paraíba, agora Piauí. Alagoas estava assumindo a dianteira nesse tipo de situação brasileira. Você tinha ainda a CM dominando e controlando toda a Bahia, Sarney no Maranhão. E interessante porque havia muitas vinculações entre lideranças evangélicas mais conservadoras e essas lideranças políticas. Marcos Maciel era uma liderança mais, uma espécie de eminência parda, não só no Estado, mas também no contexto brasileiro, sem nunca ter desejado assumir uma posição mais executiva no contexto brasileiro, mas a gente sabia, inclusive, no governo Sarney, que era uma das suas bases de apoio relevante e significativa. A igreja vinha de um discurso antipolítico, mesmo assim participando politicamente. Ou seja, a igreja evangélica brasileira, no meu entendimento, nunca foi avessa à política, ela fazia a política da situação. A questão era a política de oposição. Esse aqui era o problema, não era o problema de fazer ou não política. Eu acho que a igreja evangélica brasileira ela sempre se engajou politicamente. Em alguns momentos, eu presumo, na tentativa de sobrevivência, eu aproveito a citação do Chico Julião, né, feita aqui pelo Queiuaça. Chico Julião dizia para os evangélicos: tragam as Bíblias falando principalmente nos profetas e os cânticos de vocês, que são muito bonitos, e eu levo a Constituição brasileira.
Então, tudo indica que você tem uma igreja minoritária rejeitada pelo catolicismo brasileiro, você tem um partido político rejeitado pelo governo do Getúlio Vargas, e aí uma possibilidade de um namoro entre comunistas e protestantes. Namoro muito interessante. As ligas camponesas são dirigidas principalmente por evangélicos, especialmente líderes da Assembleia de Deus e líderes das igrejas batistas. Conforme o Julião, eles eram bem comportados, homens que não fumavam e não bebiam. Nesse sentido, protestantismo e comunismo andavam de braços dados, até porque tomar banho de praia era tanto pecado como para o protestante, como alienação para o comunista. E aí... Mas me parece que tem aí toda uma aproximação no envolvimento das ligas camponesas, mas eu penso que é também a possibilidade de articulação e de mobilização de grupos minoritários que desejam de autoafirmação e desejam marcar sua presença na nação. Então, esse primeiro momento é um momento de tentativa de sobrevivência. Eu acho que depois da década de 60 a igreja é cooptada. Como sinalização disso, o Congresso Nordestino de Evangelização acontece no período ali próximo à eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. A Igreja Evangélica Brasileira elegeu naquele momento 33 deputados federais. Um deles não se dizia que era evangélico ou não, porque ele vinha de um movimento neopentecostal, e o neopentecostalismo para os protestantes era um outro segmento. Então, para os protestantes eram apenas 32. Dos 33, o que é mais interessante, 17 foram eleitos pelo PMDB, né? O antigo demônio MDB. Arena era santa, MDB era demônio. E aí o PMDB consegue eleger, dentre os 33, 17, ou seja, no momento que com o plano cruzado o PMDB assume o poder, ele deixou de ser demônio e passou a ser santo. E aí estou falando isso muito mais para dizer que tudo indica que o nosso comportamento era muito mais de não fazer a política de oposição. Então o Congresso Nordestino ele surge nesse ambiente, ele surge num ambiente religioso, onde os movimentos carismáticos estão transitando, especialmente nas igrejas pentecostais, para aprender de algumas metodologias. Isso pelo menos aconteceu em Fortaleza, e ouvindo o Padre Chico e o Padre Luiz sobre esse assunto, eles diziam que era uma coisa estratégica e direcionada para que se pudesse aprender um pouco das dinâmicas das liturgias dos cultos pentecostais. Então o movimento carismático tinha aí cerca de 400 mil participantes, chegam aí na década de 90 com 12 mil participantes e pessoas engajadas no movimento carismático. Com isso você vai ter uma estagnação nos movimentos eclesiais de base e um crescimento acentuado nos movimentos carismáticos. Então o Congresso está acontecendo dentro desse cenário, né? Aquela juventude pensando em eleição pela primeira vez na vida, né? Você tem esse cenário. No mundo evangélico brasileiro, a presença relevante e significativa da Igreja Assembleia de Deus, e nesse congresso, na articulação e na mobilização, isso foi levado muito a sério, tanto que um dos preletores principais foi o pastor Estevão dos Anjos, representando a voz da Assembleia de Deus, e nas palestras básicas estava Raimundo de Oliveira, representando não só a Assembleia de Deus, mas representando naquele momento o estado do Piauí, que era o estado menos evangelizado no Brasil. Então, o convite do pastor Estevão dos Anjos e o convite do Raimundo de Oliveira foi intencional. Claro que nesse sentido também aquela geração estava dizendo que pensava em evangelização simplesmente com essa conotação de crescimento da igreja ou da vinda de pessoas ou do catolicismo ou de outras religiões para o protestantismo. Daí, por outro lado, era uma tentativa de se respeitar entre aqueles que participavam a igreja que era maior no Brasil, uma vez que o Congresso tinha como tema básico a evangelização. Todos os seminários eram evangelização em cortadores de cana, evangelização e o problema dos meninos que vivem em condições de rua, evangelização e evangelização e. Esses eram os temas de todas as... Porque a evangelização, naquele contexto, era muito importante para todos nós. A gente estava vivendo também, enquanto nós estávamos discutindo sobre evangelização e responsabilidade sociopolítica, sem levar em consideração, naquele contexto, outros aspectos da missão da igreja, tinha-se uma ebulição
no espiritualismo religioso brasileiro, e de alguma forma esse espiritualismo afetava a liturgia ou as liturgias dentro do contexto brasileiro. Então você vai ter no momento pessoas discutindo sobre evangelização e responsabilidade social, e paralelamente acontecendo um crescimento a partir dos grupos chamados de adoração, ou grupos de louvor, e uma outra dinâmica nas liturgias das nossas igrejas. Bem, houve uma das coisas para mim mais emocionantes e mais significativas do Congresso, eu trago isso como testemunho de unidade ou de reconciliação, que foi o convite para participar em momentos relevantes do evento, o pastor Rosivaldo de Araújo, que representava os movimentos de renovação da década de 60, que gerou muita tensão e muita dificuldade na relação com as igrejas, ele que vinha do mundo batista. Nesse aspecto, a presença do pastor Rosivaldo de Araújo era uma demonstração pública dos organizadores daquele congresso, uma demonstração e interesse pela unidade e a reconciliação. Representando uma dissidência política, estava presente, ou foi convidado, foi emocionante inclusive a entrada, a chegada, desde a chegada até o momento da palestra, porque depois do rompimento da Inquisição sem fogueira, como já foi citado aqui com o João Dias de Araújo, ter a participação numa das palestras básicas daquele evento foi algo realmente significativo, emocionante e relevante. Naquela manhã cantamos Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor, e paralelamente a essa música nós cantamos: Ouvinde vós os povos de todas as nações, ouvinde, clamai com alegria, fazei soar nos ares a nova melodia que só Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que em vós exercem homens ou ideias. E, bem, foi assim realmente claro, sem dúvida nenhuma. Alguns líderes saíram do auditório com a presença. Em relação aos 1.200 líderes que estavam presentes, eu acho que no máximo 4 ou 5 se retiraram, e acho que se retiraram de propósito naquela ocasião, porque poderiam não ter vindo. Eu acho que era uma maneira de dizer, quando ele se levantar e estiver à frente, nós vamos sair como protesto. É essa mensagem, pelo menos, que eu entendi que estava sendo repassada. Mesmo assim, esse gesto no espaço democrático foi acolhido com muito carinho, com muito respeito à atitude. Mas isso foi para mim, os dois gestos que sinalizava uma geração que queria reconciliação, que desejava unidade e que desejava caminhar com uma igreja, respeitando a igreja brasileira na sua diversidade. A presença feminina mais significativa naquele momento, pensando-se em instituição, estava no Instituto Bíblico Betel Brasileiro. E aí Duvalina foi a pessoa convidada, e acho que por decisão interna da instituição, Dona Lídia foi quem assumiu esse momento, e nós assim achamos inclusive que foi um momento simbólico de uma matriarca que fez acontecer não só no Nordeste brasileiro, mas naquele momento o seu ministério e a sua vocação já era reconhecida em todo o Brasil e fora do Brasil, e ter a palavra daquela santa mulher, com a sua firmeza, com o seu jeito de muitas vezes ter me xingado Robson Cavalcante, né? Quando a gente era convidado eventualmente para falar no Betel Brasileiro e dizia alguma frase que ela não concordava, depois ela chegava e falava sério, pegava pesado, né? Mas assim, esse acolhimento foi extraordinário. Para mim foi muito significativo o acolhimento da juventude. Me impressionou a presença de jovens pessoas, eu acho que na sua grande maioria, entre 18 a 25 anos de idade. O bloco mais significativo de juventude veio do oeste do Rio Grande do Norte, especialmente do semiárido, pegando a região que vai de Mossoró até o extremo da Paraíba. E se a gente vai nessas comunidades, nessas regiões, tem uma impressão de que o Congresso Nordestino de Evangelização impactou de maneira significativa essas comunidades.
A igreja que eu faço parte, que é um pentecostalismo atípico, né? Um pentecostalismo calvinista, você imagina que é que vai dar isso? Que surge no Nordeste brasileiro quando Mossoró era um pequeno povoado. Foi uma organização que surgiu a partir de um neto de escrava, que era o Estáquio Lopes da Silva, meu pai, um ex-agricultor que aprendeu a ler lendo as escrituras, e o Manuel Gino, que era um ex-seresteiro. Essa denominação passou a ter como revista de escola dominical tema sobre missão integral. Então, várias revistas tinham como tema a missão integral da igreja, e enfocando um pequeno esqueleto, um pequeno diagrama que é sempre apresentado pelo pastor Manfredo Grellert, que era adoração, comunhão, edificação, responsabilidade sociopolítica e evangelização. E aí a instituição foi animando pessoas e líderes para irem trabalhando em cima desses temas e tentando tornar isso de maneira, transformar isso em aplicações mais práticas. A outra denominação que eu presumo que, no meu entendimento, foi muito impactada foi a igreja congregacional. A igreja congregacional deu uma sequência de congressos nordestinos para a juventude e para a liderança da sua própria entidade. A ênfase desses congressos da igreja congregacional, pela própria natureza de ter uma presença significativa em Caruaru, presumo que por conta disso, a ênfase era muito mais no resgate da cultura. Então, os versos e as trovas e outras manifestações culturais estavam sempre presentes em todos esses eventos. O Wellington já falou da Igreja Batista do Pinheiro, né? Mas eu acho que a Igreja Batista do Pinheiro já tinha uma história anterior ao Congresso Nordestino. Mesmo assim, eu presumo que houve uma fermentação. Esse é o desconfiômetro que eu tenho. Não tenho... A Igreja Presbiteriana do Cordeiro, com a presença do Arnulfo. Então, tudo indica que essas pessoas que participaram do Congresso, ou seja, Marcos Monteiro passando pela Igreja do Pinheiro, Arnulfo na Igreja do Cordeiro, falo isso porque a Igreja Presbiteriana do Cordeiro fez congressos sobre missão integral da Igreja. Então, me dá a impressão que esses líderes, de alguma maneira, iam socializando nas suas comunidades. Coincidentemente, o Eleci é congregacional, era o executivo, era quem dava o apoio para o Congresso. Então, há uma fermentação aí corpo a corpo. Desconfio que tenha sido essa minha presença no Congresso Nordestino e sendo também um dos líderes na Igreja de Cristo, mesmo que um líder caminhando aí meio que na periferia depois do Congresso, antes estava no centro das coisas, né? Mas acho que houve esse tipo de influência. Escolas dominicais da IPI, no Brasil todo, passou a adotar o tema da missão integral. Claro que aí já não é influência só do Congresso Nordestino. E creio que como tema, vários seminários e entidades, fazia parte do currículo do seminário da IPI em Fortaleza, da Igreja, Seminário Teológico de Fortaleza, da Igreja Presbiteriana Independente, disciplina sobre missão integral. Meu querido Gideon está aí, foi um dos articuladores do movimento Ceará, que foi um movimento que surgiu dentro do berço do próprio Congresso. Numa tarde, os cearenses resolveram pensar as questões políticas e sociais do seu estado. Foi criado ali naquele momento o movimento Ceará, que foi um movimento de muita mobilização social, de muita pressão política, especialmente no que diz respeito ao combate à violência. E, nesse sentido, tenho assim, a segurança de dizer que o movimento Ceará, ele fermentou não só uma reflexão política, mas uma reflexão sobre aliás, não só uma reflexão política, mas buscou interferir em defesa e garantia de direitos de vários segmentos da nossa sociedade, especialmente referindo-se aí à Fortaleza. Estou colocando aqui já alguns desses desdobramentos do Congresso. O Betel brasileiro já tinha várias iniciativas de projetos sociais, mas eu presumo que o Congresso Nordestino também causou uma fermentação mais ampla nesse sentido. A JUVEP vem depois do Congresso Nordestino de Evangelização, e é a JUVEP que dá continuidade ao Congresso Nordestino Sertanejo de Evangelização, e procura então fazer uma mobilização voltada mais para o sertão. O segundo Congresso Nordestino de Evangelização teve uma pequena representação
Foi um congresso sem a iniciativa daquele momento, por conta de nessa caminhada ter se iniciado especialmente diálogo e aproximação com o padre José Comblain, o que foi uma bênção para muitas pessoas e para muitos pastores. Presumo que isso criou uma certa resistência e uma distância de alguns outros segmentos à presença, mesmo que uma presença periférica, mas era uma iniciativa de que esse sinal de aproximação pudesse se dar com segmentos, mesmo que de outros grupos, mas que tivesse uma teologia, um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré e um compromisso com o Evangelho, muito mais do que alguns evangélicos. Era essa a intenção, e isso já aconteceu nesse segundo, como desdobramento do segundo congresso. A diaconia, na verdade, foi a instituição que continuou o chamado Departamento de Diaconia da Confederação Evangélica do Brasil. E como já é pública a frase do bispo Paulo Aires, não é problema repeti-la, né? Quando ele diz assim: minha relação com diaconia foi de ódio, foi sempre de ódio e amor. O que é que ele quer dizer com isso? Ele diz que houve um período onde a diaconia passa a ser uma preservadora do sistema e no Brasil representa simplesmente a distribuição dos famosos alimentos para a paz e dessa maneira dando continuidade ao que não representava o pensamento, a ideia ou a ideologia da Confederação Evangélica do Brasil. Em 96, a diaconia passa por um processo de transformação profunda. As suas linhas estratégicas são basicamente defesa e garantia de direitos e incidência em políticas públicas. Coincidentemente, um dos principais líderes do Congresso Nordestino de Evangelização, que era o reverendo Arnulfo Barbosa, estava no conselho que participa dessa mudança ou dessa transformação. Então eu faço essa vinculação acreditando que, de alguma maneira, essa mudança extraordinária na instituição passa pelos caminhos ou pelos corredores, ou tem influência, tem vertentes aí no Congresso Brasileiro ou Nordestino de Evangelização. A visão mundial, na década de 80, começa a trabalhar com projetos que sonham muito mais com transformação do que apenas com assistência. E traz para dentro do seu planejamento e do seu discurso o tema de luta por direitos, advocacy, etc. E presumo também como desdobramento da influência dos pensadores ou do pensamento que se fermentava nesse segmento evangélico brasileiro. Quais são as surpresas que eu percebo nesse desdobramento todo? Muitos que tinham o discurso da missão integral, e aí estou chamando de missão integral, estou limitando o tema da missão integral à responsabilidade sociopolítica e evangelização, e claro que missão integral tem um leque muito mais amplo e nós precisamos revisar isso, pensar sobre meio ambiente e várias outras coisas, mas muitos que tinham discurso não tinham a prática. Desconfio que isso gerou um tipo de descrédito. A outra surpresa era que pessoas dos segmentos chamados segmentos missionários ou de evangelização estavam praticando. Então as pessoas estavam com uma vocação missionária, mas não só com aquela vocação missionária que empacota a alma e manda para a eternidade, mas uma vocação missionária preocupada com, especialmente nas missões leigas, eu acho que uma espécie de replicação dos movimentos leigos do passado, uma vocação missionária cuja responsabilidade social era muito intensa. Claro que em alguns aspectos eu presumo que as dimensões políticas ou de promoção de justiça é difícil, pelo menos eu não tenho identificado esse tipo de posicionamento, mas a surpresa é muita gente que tinha o discurso da missão integral não tinha nenhuma prática, nenhum envolvimento, nenhum engajamento, e você não conhecia nada sobre o que é que o cara, o que é que aquela mulher que tinha um discurso sobre missão integral estava fazendo. Não estou generalizando, mas isso se evidenciou.
Do outro lado, era você perceber aqueles grupos que você achava que estava só preocupado em fazer a evangelização tradicional, de pessoas levantando a mão, orando pelas pessoas, e se observou que essas pessoas, algumas inclusive, estavam levantando a sua mão, vindo para o ambiente evangélico, por considerar que aquele ambiente era significativo e relevante. É só você ir para a região do interior da Paraíba, pegar a Sueli e o Pedro, que deu o seu testemunho, e eu me lembro quando Pedro, no congresso, no segundo Congresso Brasileiro de Evangelização, disse: eu gostaria que se levantasse aqui as pessoas que às vezes não têm comida em casa e que conheceram Jesus e estão engajadas no projeto de vida. Cerca de 22 pessoas, pelo menos contando rapidamente, eu contei 22. Se errei, devo ter errado ali em 2 ou 3. Então você pode fazer uma margem de erro aí de quanto? 2%? Então você faz a margem de erro aí 2%, e aí garante aí uns 25 a 19, por aí assim. Ou seja, ele estava trazendo, a partir da sua história missionária, pessoas engajadas em projetos sociais e políticos significativos. Mudaram a praça da cidade onde vivem, agora é Praça das Crianças. Enoque e Socorro estabeleceram a cooperativa de criação de caprinos, e entre evangelização e criação de caprinos, as famílias têm uma melhor renda. Eles têm hoje um beneficiamento do leite de caprino e vendem para as principais cidades da Paraíba, Campina Grande e outras cidades. Ou seja, pessoas piedosas, de muita oração, de muita leitura bíblica, engajadas e enfocadas em movimentos que às vezes não se esperava. No caso do Pedro, presumo que pela sua própria história política, o pai era um político, ele também, Pedro, depois assume na sua juventude um ingresso, a participação em partidos comunistas. Então eu não posso dizer que o engajamento sociopolítico dele venha simplesmente da pedagogia aprendida na igreja. Por outro lado, não tem como descartar o fato de que ele encontra aí um espaço de boa fermentação para continuar o seu projeto social e político. Leva a sério a história da poesia? Poesia, por favor. Ok. Keiwassa disse que não podia terminar esse momento sem a poesia nordestina, que é tão conhecida de todos vocês. Alguns de vocês já sabem decorada tanto quanto eu, né? Mas ela tem um pouco de história. Se você observa no local da grade das palestras, você tem o Robson Cavalcante falando naquele momento sobre o Nordeste e seus desafios. Depois teve a devocional do Otoniel Martins, no dia seguinte da devocional do Otoniel Martins, e o Raimundo de Oliveira, que era um pastor da Assembleia de Deus no Piauí, falando sobre o povo de Deus e suas limitações e potencialidades. Na quinta-feira, irmã Lídia, na programação é do Valina Barreto, e aí a palestra Cristo no Nordeste, sua vocação e compromisso, João Dias de Araújo. A grande figura que ficou foi a imagem que ele fez com a justiça de Deus e o mandacaru, né? Mandacaru verde e em posição ereta, apontando para a eternidade. Interessante porque essa figura nós não tínhamos combinado, e num dos meus versos eu trouxe também o mandacaru, mas na verdade o mandacaru na figura que eu apresentei nos versos tinha muito mais a ver com resistência e esperança. E aí o encerramento foi a palestra eu que proferi, que era a missão integral da igreja no contexto nordestino. Tinha ainda uma cabeleira decente, né? Quem conhece meu paletó brioso, ele tinha 33 anos, ele agora tem 33 anos de idade, na época eu acho que ele estava com 6, 7 anos mais ou menos. Ele ficou muito chateado porque ali começou a minha briga com ele. Eu resolvi, o ambiente era muito formal, o congresso aconteceu no centro de convenções, todo mundo, toda noite, toda manhã o pessoal ia de paletó, e como eu ia fazer crítica ao paletó no contexto nordestino, eu prometi ao brioso que não ia levá-lo. E ele ficou muito chateado, porque era um momento que ele queria estar presente, né? Mas a gente equacionei bem essa luta com o brioso, e foi muito... Até hoje nós vivemos essa briga, mas foi o primeiro momento de briga explícita, foi naquela ocasião, né? E fiquei muito tenso puxa vida, eu estava começando meu ministério, estava ali... Vou citar o verso não, acabou. Ele está perto dele, acaba, ou ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que eu tenho mais 5 minutos. Ele está dizendo que eu tenho 5 minutos, tá? Pensei que era para sentar.
Isso é natural, eu fico nervoso até hoje. Eu sempre digo, quando eu venho para esse negócio assim, se tivesse uma porta mais perto eu correria, eu fico todo sem sem brincadeira. E aí no Congresso Nordestino aí é que eu fiquei mesmo, né? E tive uma inspiração inusitada de, pelo menos na apresentação da palestra, apresentá-la em verso. E fiz aquele tipo que é muito característico do Camões, que são os versos de 7 sílabas fonéticas, a primeira rimando com a terceira e a segunda com a quarta. E o negócio ficou mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu lembro de todos eles. Se eu esquecer, vocês vão me perdoar, porque parece que quando os cabelos vão caindo, eles vão levando parte do cérebro. E na raiz você vai ficando, você vai perdendo a memória. Eu também fui convidado para falar neste congresso e senti-me bem firmado, meus irmãos, eu lhes confesso, com os versos do meu lar. Senti firme o coração, portanto quero explicar o porquê desta canção. Quando aqui me convidaram, não pediram qualquer prova, nem tampouco me proibiram de pregar um pouco em trova. Eu não prego desse jeito só para manter a rima, é que trago no meu peito do nordestino esse imã. Vejam, eu sou nordestino, trazendo um tema na mão para pregar com este hino. Devo-lhes a explicação? Mas é isto uma verdade e não há quem mais evite. Pregar com a nossa herdade não é coisa de elite. Com os versos no meu peito, esquecendo a homilética, já me sinto até sem jeito como se perdesse a ética. Como isso aconteceu, só o cego que não vê. O missionário ameriopeu trouxe todo o seu saber. Em nome da religião, apagou nossa cultura, trouxe quase sua nação como santa e muito pura. Nós devemos agradecer todas as suas boas ações, mas é também nosso dever criticar imposições. Como classe dominante, alimentou a dependência, toda a igreja protestante tinha 2 na presidência. Me dá um pouquinho d'água aí. Terminou não, viu, gente? Para o povo do Nordeste, nesse nosso clima quente, paletó a nova veste, isso é bem contradizente. Sendo só o paletó não faria rejeição. Ó meu Deus, de nós tem dó, mudaram nossa canção. Esse estilo é cristão? É o melhor tupiniquim? Se foi europeização, tratemos de lhe dar fim. Isso não é só um protesto, trago uma boa afirmação. O Evangelho lhe atesto tem contextualização, pois a missão integral desta igreja no Nordeste não fica toda legal se tirarmos dela a veste, de pregar em nossa forma, com pro quê e pro culá, usando poesia e trova, seja na Bahia ou no Ceará. Nem por isso rejeitando aos irmãos da teologia, mas com todos comungando como um corpo em harmonia. Essa santa escritura, ensinada em oração, envolvida na cultura, vai ter mais aceitação. Ao meu querido auditório, meu perdão bem nordestino. Sou pastor sem repertório, vou seguindo meu destino. Usando sempre discurso, deixando os versos de lado, vou seguindo esse curso para Deus ser glorificado. Vou mudar o meu estilo, ó irmão, por mim suplique. Fiz aqui um breve estrilo do meu jeito chique-chique. Com espinhos no meu corpo, trago um verde esperançoso, nas palavras um escopo, meu Jesus maravilhoso. Já que me propus mudar, sem usar meus versos prontos, quero agora apresentar um sermão que não tem pontos. E aí, quais eram os pontos chaves naquele momento? Claro, era só uma síntese do contexto brasileiro, uma base mais ou menos bíblico-teológica da missão, enfatizando adoração, discipulado, comunhão, edificação, evangelização, responsabilidade sociopolítica, sinais de esperança, e aí o meu professor naquele momento, colocando algumas esperanças históricas, foi o Keiwassa. Então, quando você pegasse algum dia ler essa palestra, saiba que na esperança tem a tocha do dedo do Keiwassa, tem a sua sabedoria. A poesia talvez venha do lado de cá, mas os sinais históricos, algumas sinalizações sobre como acender a esperança dessa juventude, já era o Keiwassa quem eu tive quase que de levar nos braços, porque na última noite deram uma maionese lá para o pessoal, quase todo mundo adoeceu muito, nós estávamos hospedados no mesmo lugar e foi gostoso, assim, foi legal cuidar dessa pessoa tão querida e tão especial, até como compensação, né? Não queria que você ficasse doente não, cara, mas serviu como compensação. E 2 ênfases simples que demos naquele momento, chamando a atenção para a questão brasileira e era uma maneira de ilustrar a nossa distância dos problemas brasileiros. Um é porque o problema do Nordeste foi sempre a água. Nós sempre tivemos problema de distribuição de água, nós não temos problema de falta d'água.
Naquele mesmo congresso, no mesmo período, mais ou menos um mês, eu tinha assistido 2 exposições de gado e vi meninos, filhos de vaqueiros, dormindo em redes perto dos bezerros e das vacas, meninos magrinhos, e os bezerros bem nutridos, porque o leite era para dar aos bezerros e não aos meninos. E o gado estava gordo num período de seca. 81 a 84 foi um período de estiagem no Nordeste. Mossoró Agroindustrial S.A. continuou exportando melão nesse mesmo período. Ou seja, tinha água e tinha recursos hídricos. O problema era nas mãos de quem estavam esses recursos hídricos. Então, levantei esse problema dos recursos hídricos nordestinos e fiz um paralelo com a nossa ênfase, a nossa discussão hidroteológica, que é sobre quanta água a gente usa para o batismo. Então, em vez de nós estarmos discutindo sobre o que é que a gente faz com a água que Deus manda para o Nordeste, nós ficamos discutindo se batiza num tanque, numa piazinha, num copo, se é spray, se é conta-gota, como é que a gente batiza, né? Então, a nossa questão teológica não é sobre a justiça a respeito da água que Deus manda para que as pessoas bebam e sobrevivam, é sobre as nossas liturgias e como somos os donos e os especiais proprietários dos sacramentos. Nós achamos então que essa é a discussão relevante para a vida. A outra, você fica à vontade, você que gosta de estudar escatologia, eu também gosto, né? Mas era só chamando a atenção para o fato de que muitas mulheres e muitas crianças já estavam vivendo tribulações terríveis no seu contexto, e naquele momento a igreja estava perguntando sobre a grande tribulação que ainda ia chegar, e a gente não resolvia os problemas das tribulações de muitos homens e de muitas mulheres. Me animo, continuo um cara assim, querendo me converter. Toda vida que eu me aproximo das crianças e dos pobres, eu sou evangelizado, eu me sinto desafiado, eu me sinto distante ainda e quero cada vez mais ser transformado de glória em glória até um dia levar a sério esse negócio de seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Obrigado, Carlinhos. Ouvindo agora, eu entendi melhor a sua pergunta, né? Ele estava pensando um pouco sobre os desdobramentos e uma pergunta sobre a Sociedade dos Estudantes de Teologia Evangélica. Na verdade, a SET, ela surgiu antes, né? Por iniciativa de alguns jovens estudantes de teologia aí do começo da década de 80, final da década de 70, alguns até estão aqui, né? E especialmente pela articulação e apoio e animação de um missionário da CEPAL, Douglas Spurlock, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas o Congresso Nordestino de Evangelização certamente teve um impacto importante não propriamente para o Ministério da SET, mas para uma abertura da SET para a fraternidade teológica, né, que passou a dar apoio para a animação do Núcleo Nordeste naquela época e tal. E eu lembro que a coisa foi mais ou menos assim, né? Eu era editor da revista teológica da SET e publiquei um artigo do Robson Cavalcante, e eu levei um pito, como se diz lá na minha terra, do pessoal da CEPAL, porque eu tinha feito uma publicação numa revista que estava debaixo do guarda-chuva da CEPAL de um artigo do Robson Cavalcante. E aí eu conheci a fraternidade, Arnulfo, você, Congresso Nordestino. E aí a gente começou a se envolver também com a fraternidade como um espaço de reflexão para o pessoal que deixava de ser estudante, se tornava pastor e precisava de um outro espaço. Então, certamente o congresso, né, do qual a gente teve a oportunidade de participar quando morava lá, trouxe sim um impacto muito positivo para a caminhada da Sociedade dos Estudantes de Teologia Evangélica, e até para o apoio que ela passou a dar ao núcleo da Fraternidade Teológica na região. Nós temos agora um tempo para alguma intervenção ou pergunta dirigida ao Keio Assa ou ao Carlos Queiroz. E tem alguém que se... Irmão, por favor, vem aqui porque nós vamos tornar a pergunta conhecida de todos.
Então, se você fala aqui no microfone, a pergunta fica registrada e compreendida. E, por favor. Lindon, lá de São Luís do Maranhão. Bom dia, gente. Tudo bem? Obrigado pelas falas de vocês. E eu queria fazer aqui alguns registros para vocês, se der tempo ainda, comentarem. Primeiro, muito importante o registro das memórias particulares de vocês com relação aos congressos. É importante também a trajetória que o Keiwasa mostrou, que nós estamos fazendo parte de um contínuo, não é? A história do protestantismo no Brasil, ela, na verdade, é um contínuo, e assim mostrando as conectividades, né, em torno dos eventos importantes dos congressos, tanto de pessoas como de instituições e movimentos. Mas nessa recuperação da memória em torno dos congressos, o pano de fundo das relações de força ou de forças da Guerra Fria, tanto no Congresso de Lausanne como também em 83. É um registro que eu queria fazer para a gente pensar. O segundo também, em 1932, aconteceu no Rio de Janeiro. Quer que eu repita? Eu não entendi, esse som está bem difícil. A Guerra Fria, as relações de força da Guerra Fria por trás desses congressos, não é? Um outro, em 1932 também acontece no Rio de Janeiro um importante evento internacional, do Congresso Mundial das Escolas Dominicais, que aconteceu aqui no Teatro Municipal, que foram 1.800 pessoas, né? Que também está nessa esteira de Edimburgo, Panamá, em 1932, 34 a organização da Confederação Evangélica do Brasil, e depois vem o Congresso Brasileiro de Evangelização, o setor de responsabilidade social. E é muito importante, foi muito importante em 32 os depoimentos de John Mackay, né, um importante missionário escocês, que faz uma autocrítica do protestantismo como responsável pela secularização que a Europa e o mundo estavam vivendo, não é? E essa autocrítica corajosa de Mackay, me parece, no relatório desse congresso, foi uma fala muito pontual, e eu não sei qual foi a repercussão que ela teve no Brasil, não é? Quero fazer também um outro registro que falou de Francisco Julião, mas no Maranhão, nos anos 50 e 60, um pentecostal chamado Manuel da Conceição, ele liderou movimentos de camponeses com a Bíblia debaixo do braço, contra o processo do latifúndio, do avanço do latifúndio dos anos 50 e 60 no Maranhão. E ele era pentecostal, mas ele foi rejeitado numa assembleia, numa convenção da Assembleia de Deus. Ele foi rejeitado, chamado de comunista, e ele foi expulso da igreja, não é? E os católicos, então, o apoiaram e o acolheram, mas ele se afirma como evangélico. Até hoje ele perdeu uma perna, dizendo que foi a mando de Zé Sarney, que mandou matá-lo. A perna levou um tiro, a perna gangrenou, e ele tem uma frase clássica que ele diz que a minha perna é minha classe, não é? Então, Manuel da Conceição está vivo. Foi escrito um livro agora, recentemente, uma dissertação de mestrado na Federal de Minas Gerais, sobre a biografia, a trajetória, muito importante, Manuel da Conceição, que é um evangélico e faz parte dessa história, não é? Faz parte dessa história. E, assim, a fala do Carlinhos, eu queria, assim, pontuar que, quando você fala de tentativa de sobrevivência, ou de sobrevivência da igreja evangélica no contexto dos anos 70, mas eu queria chamar a atenção, Carlinhos, isso é uma autocrítica, e aí eu acho que o John Mackay nos exorta a fazer uma autocrítica, uma avaliação das alianças que os protestantes fizeram na história, primeiro com a maçonaria no século XIX, depois com os republicanos no início do século XX, e em 64, a aliança que as cúpulas denominacionais fizeram com o regime militar. Então, acho que são elementos assim importantes
para a gente acrescentar a esse processo, a esse contínuo do mundo evangélico ou evangelical, não é? Que assim foi falado aqui. Na verdade, talvez tenha sido mais comentário do que pergunta, tá bom? Obrigado, Lindon, pelas suas contribuições e acréscimos aí ao que já foi exposto. E eu acho que dessa forma a gente agrega, né, alguma coisa e fica registrado. Mais uma possibilidade de contribuição, de intervenção, de pergunta. Clemir ou Gedeon? Ou querem vir os dois? Vou dar no máximo 5 minutos. Não, basta um. A história da relação das ligas camponesas e os pentecostais, eu só soube quando li a entrevista do Julião, a famosa entrevista dele ao Pasquim, em 88. Claro que é uma história que no mundo evangélico não se fala. E aí ele mesmo explica por que ele quer que os evangélicos participem, que o Carlinho lembrou bem. Porque eles trazem transferência de credibilidade, porque os pentecostais não bebem, não fumam, então dão legalidade às ligas, e os batistas sabem fazer ata. Então é muito importante, para as ligas camponesas isso. Agora, a minha pergunta é o inverso. Por que evangélicos, batistas e pentecostais se uniram aos comunistas em prol da reforma agrária? Quer dizer, que presença é essa, que mentalidade que tinham os evangélicos na época, que ao longo dos anos depois ou perderam ou nunca tiveram? A minha pergunta de fato isso foi um acidente de percurso ou de fato os evangélicos da época eram a favor da reforma agrária? Vem, Carlinhos, por favor. Sobre o Manuel da Conceição, naquele livrinho Eles Herdarão a Terra, que foi publicado pela Encontro Publicações, eu comento, inclusive, o motivo da expulsão, né? Os bois de engorda dos fazendeiros invadiu as propriedades pequenas dos irmãos, né? E o Chico Julião mandou um bilhetinho: vocês não deixem mais os bois de vocês comendo a propriedade, a plantação dos irmãos aqui, que senão nós vamos comer a carne do boi, né? E aí entrou um boi na propriedade de um irmãozinho lá. O irmão foi avisar o Chico Julião, ele tinha comprado uma arma, deu um tiro na cabeça do boi e mandou o bilhete para o proprietário: o senhor venha buscar o boi, porque ou o senhor vai comer a carne com sua família, ou então, antes de apodrecer, nós vamos comer aqui com os irmãos. Essa foi a grande confusão, ou seja, foi, claro, era toda uma luta do Manuel da Conceição nessa caminhada. Sobre esse momento aí, quando eu falei da tentativa de sobrevivência, não sei se eu estou me referindo ao Nordeste, e atrelo isso à questão que o Gideon levanta. Em geral, essas igrejas não começavam nas cidades, especialmente as Assembleias de Deus, no caso a Igreja de Cristo, o Brasil para Cristo vem na década de 60, as históricas às vezes conseguiam uma certa presença, a influência de alguém que fazia parte no Estado, dependendo da família, especialmente quando isso era Recife ou Fortaleza, que tinha Natanael Cortez, família Gueiros no Recife, eu acho que facilitava um pouco mais. Mas essas igrejas iam para a zona rural mesmo, elas não ficavam na cidade, por causa do delegado e do padre. Então, em geral, eles proibiam que eles fizessem culto, que eles estivessem ali. A opção, por exemplo, a história da Igreja de Cristo, que começa em 32, a geração que vem na década de 60, dizendo: esses pastores não tinham visão, onde é que os caras iam fazer igreja? Sempre era 30 quilômetros da cidade, 24 quilômetros. Mas por quê? Porque eles tinham que fugir desse pessoal. Fugindo desse pessoal, eles se deparavam com as pessoas que estavam sofrendo as mesmas dores. Então, essas famílias que não tinham assistência religiosa, essas famílias que não participavam de coisa, agora começava a ter assistência pastoral. E essas famílias se convertiam. Então, eu acho que não era nem uma questão ideológica, era uma questão da necessidade. Ou seja, essas igrejas se instalavam nos lugares onde as pessoas estavam vivendo o problema e não fazia parte do centro. Então, eu imagino que essa seja o envolvimento com a questão agrária, seja porque
as igrejas estavam se instalando posso citar a Igreja Batista em Moreno, Caraúbas, que é o primeiro lugar onde ela se instala. Moreno, Caraúbas, fica cerca de 30 quilômetros do centro de Caraúbas, a uns 17 quilômetros da outra cidade chamada Apudi. Então, e aí você vai percebendo essas igrejas surgindo dessa maneira. A Igreja Assembleia de Deus, que hoje está numa cidade chamada Ibicuitinga, no Ceará, não era uma cidade quando ela se instalou. Ou seja, era um pequeno povoado onde as famílias se reuniam por causa de um açude, né? Então eu desconfio, esse é só um desconfiômetro, que na verdade a igreja, naquele contexto, especialmente as Assembleias de Deus, essas igrejas de vertente pentecostal, estavam aí nesses espaços. As igrejas históricas, aí não, elas estão na capital do país, nós estamos na sede próxima onde era a capital do país. Então, nesse sentido, essa aproximação era mais viável. Então, observar outros segmentos do mundo protestante, como é que dava o seu crescimento e a sua organização. Obrigado. No depoimento pessoal de Julião, ele diz que não fundou as ligas. Ela foi fundada por um grupo de camponeses que a levou para mim para que desse ajuda. A primeira liga foi a Galileia, fundada 1º de janeiro de 55, e que se chamava Sociedade Agrícola Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Foi um grupo de camponeses com uma certa experiência política, que já tinha militado em partidos de uma certa cabeça, que fundou um negócio, mas faltava um advogado e eu era conhecido na região. Foi uma comissão à minha casa, me apresentou os estatutos e disse: existe uma associação e queríamos que você aceitasse ser o nosso advogado. Também no livro Cambão, de Julião, autobiografia, tem um capítulo sobre a participação dos pastores. E quando ele escreveu, ele estava em Cuernavaca, em México, e eu também estava lá. Algumas vezes fui na casa do Julião comer vatapá, a convite deles, mas ele disse: eu gostava de levar os pastores, porque eles sempre tinham uma fala para fazer. Seria interessante procurar saber que tipo de pregação eles faziam nessa hora. Também seria interessante perguntar se na leitura que se faz hoje nas igrejas pentecostais na região, com membros que trabalham em canaviais, que tipo de mensagem está se fazendo. Acho que precisava perguntar isso. Será que o Evangelho tem potencial para mexer com questões de justiça? Será que estão sensíveis? Será que estão fechados? É a tua pergunta, né? Obrigado. Para quem explora e estuda essa temática, vale a pena também fazer uma incursão lá no sul do Brasil. Havia uns missionários no oeste catarinense, Wright, né? Mr. Wright. Deixa eu citar uma palavrinha. Opa. Uma palavrinha só. Você manda. O Julião estava em exílio lá em Cuernavaca, mas ele me falou naquela ocasião, talvez por influência desses pastores, hein? Eu leio a Bíblia todos os dias, 1 hora. É tremendo esse livro. Ele não era crente, mas ele falou isso. É tremendo. Agora, o grande autor para Julião, andei examinando, parece que era o padre belga Teilhard de Chardin. Essa alma, Teilhard de Chardin, era o grande inspirador para Julião. Não era Marx.
Então, esses missionários americanos no interior de Santa Catarina, no oeste, vieram como missionários e tiveram vários filhos, 2 deles que morreram quando eram crianças tomando banho lá no Rio do Peixe, e um dos filhos resolveu assumir assim um compromisso radical com o Evangelho e com a mensagem do Evangelho, que foi Paulo Wright. Paulo foi animador de cooperativas de pescadores no litoral de Santa Catarina e, pelo seu compromisso com o Evangelho, depois se tornou deputado estadual. Talvez alguém assim desse jeitão do Carlinhos, ele tinha uma dificuldade muito grande de usar o paletó dele e era obrigado a usar paletó para tomar assento lá no parlamento, né? E quase que ele não tomou posse porque ele se negava a usar o paletó. Mas no fim, eu não sei que caminho que eles encontraram, ele se tornou deputado estadual, mas com o advento do golpe militar, ele é um dos desaparecidos políticos dos quais a gente não tem notícias até hoje, né? Então, essa é uma história de que, assim, alguns movimentos evangélicos e de compromisso do Evangelho de algumas pessoas e algumas comunidades, em algum momento foram confundidos com outras ideologias e outros compromissos, né? E acabaram sofrendo esse tipo de perseguição e de fim. Você quer uma participação? A Gleice, é isso? Por favor. Se é que eu não errei o seu nome. Acertei, então tá bom. Você é mais baixinho, então deixa eu ajudar aqui. Obrigada. Bom dia, o meu nome é Gleice, eu sou da Igreja Ação Evangélica, que nasceu há 73 anos no sertão paraibano. Eu escrevi, para não esquecer exatamente o que eu queria dizer. Alguns influenciados pelo Congresso Nordestino de Evangelização foram para extremos, uns perdendo o foco evangelístico de arrependimento dos pecados e salvação em Cristo, e outros falando disso, mas abandonando a extensão do arrependimento, do pecado e da salvação. Alguns não se envolveram de jeito nenhum com o Congresso Nordestino, a exemplo disso a ASEV, a Ação Evangélica, com medo do discurso, e de perder a prática e ficar só no discurso, mas errou também por deixar de lado de estar no meio de eventos e de discurso e ficou só no anonimato da prática. E preocupada com a partir de agora foi que eu vim para a consulta da FTL. E as ressalvas históricas são importantes, os fatos históricos acrescentados e muito sublinhados foram e são importantes. Mas o fato é que muitos influenciados no Congresso Nordestino de Evangelização continuam no discurso da prática, continuam no discurso da missão integral, só no discurso, mas sem verdadeira prática do reino. Continua na velha prática da dicotomia, muitos. Uns só na salvação da alma, outros só na mudança social, instituições e igrejas. E hoje eu acredito que todos nós estamos correndo atrás de conserto de erros, ou de não continuar no erro, ou de não repetir os erros. A minha pergunta é, o que fazer agora, diante de tudo que a gente está escutando? De tantas ressalvas históricas e fatos históricos sublinhados, instituições que foram influenciadas, mas hoje vive só no discurso, de verdade, mas não entende, muitos ainda no Nordeste, instituições e igrejas, se não a maioria eclesiástica, não entende o que é a missão integral. Então, o que fazer agora? Essa consulta, FTL, vai ajudar a mudar essa realidade? O terceiro pacto de Lausanne vai mudar essa realidade ou nós vamos continuar assim, achando que estamos fazendo, mas não estamos fazendo de verdade? Gleice, como moderador, eu vou ter que fazer o meu papel agora. Eu não vou deixar eles responderem nesse momento, porque é o seguinte, nós temos um programa que está em andamento
E o programa está articulado dessa forma, né? Caminhos, descaminhos e novos desafios. Então, essa proposta dessa mesa, ela é muito mais de um resgate histórico de de contribuições em tempos recentes que nós recebemos de congressos como o CBE, como o Congresso Nordestino de Evangelização, e que trouxeram algum resultado ou não, né? Que é a sua colocação. Mas nas próximas conferências que a gente tem hoje ainda à noite e também numa outra conferência amanhã de manhã, eu acho que perguntas como essa que você está levantando, enfim, o que nós vamos fazer, e que foi um pouco a tônica do reverendo Guilhermino hoje de manhã, né? Que pessoas adultas deveriam ter mais respostas do que perguntas, né? Ou seja, vamos para a prática. Isso vai surgir. E aí, se não surgir, eu acho que nesse momento a gente tem que de novo cutucar com esse tipo de pergunta que você está colocando. Isso. Tudo bem? A última participação, e aí eu preciso encerrar esse momento. Você vem? Por favor. Seu nome? Ah, você é Franqueline, lá de Salvador? Não, você é de onde? Maceió. Bom, o Clemi está falando que está me cedendo a vez, mas eu só continuo a minha fala se ele garantir que vem também depois. Não, ele vai ter oportunidade. Não, mas eu acho que tem que participar no momento desse debate, senão para mim não faz sentido essas reflexões e fazer esse resgate histórico se a gente não puder interagir no momento que ele é colocado. E desde ontem eu, pelo menos, tenho esse anseio de não só ficar no processo escutatório da história, mas poder também fazer colocações no momento que a história está acontecendo, está continuando, não acontecendo, mas continuando. E, assim, mesmo não tendo participado de nenhum desses eventos que foram colocados, estão sendo retomados aqui, do CBE, Lausanne, os Lausannes, os CBEs e os CNEs, mas a minha atuação, o que eu sou hoje enquanto militante no movimento evangélico, militante no movimento social, sou a partir dessa história que vocês não só participaram, mas construíram, e eu me sinto muito feliz, regozijante e muito mais desafiada ainda por estar aqui nesse momento e dizer como foi importante a ousadia e a rebeldia de cada um de vocês em todos esses momentos históricos que estão sendo relatados aqui, porque toda a minha prática, o meu aprendizado, a minha militância foi e bebendo da fonte do que vocês propuseram para nós e tem ainda desafiado para nós até hoje. Mas aí, assim, o que eu percebo e que eu considero muito rica essa exposição de hoje de manhã, é porque eu não participei, mas eu observo a partir do resgate histórico que vocês fizeram, que foi uma marca dos encontros, pelo menos do primeiro encontro de em Lausanne, do Congresso Brasileiro e do Congresso Nordestino, se dedicar a uma profunda análise do contexto, do momento histórico, contexto político, econômico e social da sua época. E me parece que a relevância que esses congressos tiveram porque ousaram refletir e atuar a partir da leitura do seu momento histórico e não desenvolver um discurso vazio de onde queremos chegar, distantes do que está acontecendo no mundo real, né? E para mim, assim, como até fazendo uma colocação sobre o tema da consulta, bastante interessante também, mas pensando os caminhos e descaminhos, descaminhos e novos desafios para a missão integral no Brasil hoje, não vai ser possível ou vai ficar
com uma lacuna muito grande se não pensar os desafios da missão integral a partir dos desafios que o Brasil coloca hoje. Desafios econômicos, políticos, sociais, reforma agrária, a criminalização dos movimentos sociais, a degradação do meio ambiente. Se isso não tiver na pauta da missão integral, das construções dos discursos da missão integral, para mim vai continuar não, cai num grande risco de ficar um discurso da missão integral vazia, porque não se pauta pelas condições reais e objetivas, já que o Oriovaldo usou esses termos marxistas ontem, então me ouso a colocar também, se não partir das condições objetivas que o Brasil coloca, está aí em pauta para nós hoje, e eu não vejo sentido pensar os desafios da missão integral, se não pensar os desafios que o Brasil tem colocado hoje, e que me parece que o discurso e a teorização da missão integral se colocam um pouco distante dessas condições materiais, do que de fato a gente tem como problemática no Brasil hoje. Pensar primeiro os desafios do Brasil, para então inserir os desafios, pensar os desafios de como materializar a missão integral. Senão a gente vai chegar em outros encontros, não só da FTL, nos ressentindo desse como fazer, desse o que fazer, porque a gente fica, às vezes eu tenho uma sensação que a gente fica numa angústia de querer inventar a roda, quando tem muita coisa aí acontecendo, movimentos sociais, movimentos populares, Assembleia Popular Nacional que teve semana passada, lutas no campo, lutas na cidade, no âmbito cultural, no âmbito social, questão ambiental, e nós eu vejo um isolamento, um distanciamento de nós que discussamos a missão integral do que de fato está acontecendo, lá fora. E eu tenho muitas expectativas, receios, angústias, mas também muitas expectativas no potencial, na capacidade que a juventude tem de estar fazendo, de estar materializando esses nossos anseios a partir da missão integral. Então, é muito mais uma questão para reflexão, mas também para poder ouvir um pouco melhor vocês sobre a importância de nós conseguirmos ler o nosso momento histórico e agir e pensar a partir dele, para não ficar distante do que a gente fala, do que de fato o Brasil está nos desafiando a fazer, ao que precisa ser feito. Obrigado, Franqueline. Eu acho que a consulta serve para isso também, né? Para a gente, inclusive, criar pautas. Nós daqui a pouco vamos introduzir a questão de como é que núcleos da FTL em todo o Brasil funcionam e constroem as suas pautas de reflexão, e acho que observações como essa da maior importância, né, na perspectiva dela e de outros, para que a gente caminhe, avance e se renove. Eu vou encerrar esse momento e acho que a gente pode retomar esse tópico num outro momento, e a comissão de programa está de ouvidos abertos, né, Clemir? Para que a gente, em outras oportunidades, pense também em pautas como essa que você levantou, que são da maior importância certamente e caracterizam a caminhada da fraternidade.